Amém, igreja. Alegria estarmos mais uma vez reunidos aqui. Convido a igreja para nós abrirmos as nossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 24. Amém. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 13. Mateus 24, do 1 ao 13. Que diz assim: Jesus saiu do templo. Enquanto caminhava, os seus discípulos se aproximaram para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Vocês estão vendo todas essas coisas? Em verdade lhes digo, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, quando os discípulos se aproximaram dele, e em particular lhe pediram: Diga-nos, quando essas coisas vão acontecer? E que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu: Tenham cuidado para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação, e reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, todas essas coisas são o princípio das dores. Vocês serão entregues para serem maltratados, e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Amém? Irmãos, essa semana nós estudamos esse texto com a nossa turma do estudo bíblico, e esse texto ficou falando ao meu coração, e eu senti no coração de trazer isso para a igreja. Lá no nosso estudo bíblico nós olhamos mais a parte teórica, a parte dos meios de interpretações, que são várias interpretações que as pessoas têm, várias linhas de pensamento. Mas hoje eu gostaria de focar mais na parte prática. Como nós vamos reagir diante dessas palavras de Jesus, né? Então hoje nós vamos falar sobre algo muito importante, sobre a volta de Cristo e o fim do mundo. Só de falar, né, o fim do mundo já dá um arrepio, né? E nós temos visto coisas horríveis acontecendo. São guerras, rumores de guerras, perseguições. Nós temos visto a pandemia recentemente, que ceifou a vida de tantas pessoas, a maldade se espalhando. Hoje pela manhã eu estava vendo a notícia de um adolescente de 16 anos que foi espancado, que acabou perdendo a sua vida. Uma briga banal por causa de um chiclete. E a gente fica pensando, meu Deus, o que está acontecendo com o mundo? Será que essas coisas são sinais da volta de Cristo? Quando que Cristo vai voltar, afinal? E é interessante, porque se nós olharmos as Escrituras, esse texto que nós acabamos de ler, essas perguntas já foram feitas para Jesus.
E ele já respondeu, né? O texto nos diz que ao sair do templo de Jerusalém, depois de uma sequência de episódios marcantes, que inclusive nós estudamos aqui também, Jesus teve aquele embate com os comerciantes no templo, depois teve uma discussão muito séria com os religiosos. E aí o texto diz que Jesus está saindo do templo junto com os seus discípulos, e os discípulos olham para o templo e falam: olha que coisa magnífica, que construção magnífica. E Jesus diz: eu te digo uma coisa, vocês estão vendo todas essas coisas? Em verdade lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E aí os discípulos ficam em silêncio por um momento, e depois, quando eles já se afastaram da cidade, eles chegam para Jesus, em particular, e fazem duas perguntas para Jesus. Mestre, quando essas coisas vão acontecer? Quando que o templo será derrubado? E depois eles perguntam: e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos? E aí Jesus ele responde, expondo uma série de acontecimentos. Nesse texto que nós lemos, ele diz que haverá falsos mestres, falsos profetas, guerra, fome, terremoto, perseguição, apostasia, muitos iriam perder a fé. Falsos mestres queriam enganar a muitos, inclusive os escolhidos, a falta de amor, a impiedade. E aí a gente, ouvindo essas coisas, a gente fala: bom, é exatamente o que está acontecendo no mundo hoje em dia. Né? É exatamente o que nós temos visto. Mas aí, se nós olharmos ao longo da história, nós podemos dizer que tudo isso já aconteceu. Parece que a história está se repetindo, né? Isso já aconteceu, inclusive, quando Jesus fala sobre a grande tribulação, aqui a partir do versículo 15 até o 28, a gente percebe que tudo isso que ele fala aqui aconteceu para os discípulos mesmo, aconteceu para aquela geração. Jesus ele vai falar sobre a fuga dos judeus da cidade de Jerusalém, aqui entre o versículo 16, ele diz o seguinte: então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, quem estiver no terraço não desça para tirar de casa coisa alguma, e quem estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas, das que amamentarem naqueles dias. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado, porque não haverá nesse tempo grande tribulação, como nunca houve desde o princípio. E muitos estudiosos, eles afirmam que essa palavra de Jesus, ela se cumpriu ali entre os anos 67 e 70 depois de Cristo. Foi um momento da história em que os judeus eles tiveram que fugir. Eles tiveram que fugir da cidade de Jerusalém, porque eles estavam sendo atacados pelo exército romano, sob o comando de Tito. E eles tiveram que correr para as montanhas e se esconder. E a gente vai perceber também que entre a crucificação de Jesus e o ano 70 depois de Cristo, essa mesma história se repete. Os cristãos passam a ser perseguidos, muitos são mortos. Lá em Atos fala sobre fome e terremoto. As cartas de Hebreus e de Pedro fala sobre o aumento da perseguição. A carta de 2 Pedro e Judas fala sobre os falsos profetas. E tudo isso aconteceu entre a crucificação de Cristo e o ano 70, que foi quando o templo foi destruído. Então aqui Jesus responde a pergunta dos discípulos: quando o templo será destruído? Ele falou: aqui não ficará pedra sobre pedra, que aconteceu no ano 70. E nunca mais foi reconstruído. Sobrou apenas um muro que rodeava, um pedaço do muro que rodeava o templo, que está de pé até hoje, que é chamado de Muro das Lamentações, né?
que muitos idolatram, né? Tratam como se fosse algo santo. Então a gente pode se perguntar, mas se isso se cumpriu na época dos discípulos, quando então Jesus vai voltar de verdade, né? Quando Jesus vai voltar com poder e grande glória para nos levar para o paraíso? E a verdade é que tudo isso que aconteceu aqui, Jesus vai falar no versículo 8, que era princípio das dores. Era como a dor de parto de uma mulher. Você sente a dor, mas você não sabe exatamente o momento em que o bebê vai nascer. E tudo aquilo ilustra algo que viria a se repetir ao longo da história. E a gente pode ver lá em Hebreus 20, 25, quando ele diz, não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar uns aos outros, sobretudo agora que vocês veem se aproximar o dia do fim. O autor ele não estava enganado sobre o dia do fim, porque o fim chegou para aquela geração. E talvez diante de todos esses acontecimentos que nós estamos vendo, o fim está chegando para a nossa geração. Porque ao longo da humanidade, esses sinais eles se repetiram e se repetiram. A gente pode ver, hoje em dia, os cristãos são perseguidos em mais de 100 países. Se a gente voltar um pouco no tempo, a gente vai ver mesmo quando o cristianismo se tornou a religião oficial do império, eles se corromperam e mataram a muitos em nome de Deus. São os falsos profetas. São os falsos mestres que usam o nome de Deus para matar, para manipular. E hoje em dia eles ainda existem. Talvez não matam fisicamente mais, mas matam a alma, matam a esperança, manipulam as pessoas. E a gente vai ver que essa história se repete. O nazismo matou mais de 17 milhões de pessoas. A peste negra na Europa, mais de 50 milhões de pessoas. A gripe espanhola matou entre 20 a 50 milhões. E recentemente nós vivemos a pandemia do coronavírus, que matou cerca de 7 milhões de pessoas. E diante disso a gente se pergunta, mas quando Jesus vai voltar? Se isso vem se repetindo e repetindo, quando que Jesus vai voltar com poder e grande glória? Como ele diz aqui no versículo 30 e 31, quando será o juízo final? E aí muitos começam a discutir qual seria a linha escatológica, ou a teoria que estuda o fim dos tempos correta. Começam a se criar teorias. Será que Jesus vai voltar para a igreja? E aqueles que não são salvos vão ficar para enfrentar a grande tribulação? Ou será que a igreja vai ficar para a grande tribulação? E aí eles pegam textos isolados e começam a criar fórmulas. Até para fazer filme, né? Deixados para trás, quem já assistiu? Mas a verdade, irmãos, é que todas essas previsões, todas essas teorias não servem para nada. E Jesus vai falar sobre isso aqui no versículo 23. Ele diz, então, se alguém disser a vocês, olhem, aqui está o Cristo, ou ali ele está, não acreditem. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Eis que tenho predito isso a vocês. Portanto, se disserem a vocês, eis que ele está no deserto, não vão lá. Ou se disserem, eis que ele está no interior da casa, não acreditem. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e brilha até o ocidente, assim será a volta do Filho do Homem. Ele vem no momento em que nós não esperamos. Ninguém sabe o dia e nem a hora. Os sinais eles se repetem.
Podemos dizer que a coisa está ficando mais feia ultimamente, sim. A coisa está ficando mais feia. Ontem eu estava assistindo um estudo sobre isso e o professor fez uma comparação dos sinais, todos esses sinais que nós lemos, do século passado e nesse século. Os sinais hoje em dia acontecem, mas em uma proporção muito maior. As guerras aumentaram muito, e ainda com a tecnologia e todas essas armas modernas, muito mais gente morreu. A fome aumentou, a perseguição aumentou, a apostasia, muitos têm perdido a fé. A Europa, hoje em dia, na maioria dos países, uma pesquisa foi feita e eles dizem que a religião não é importante, que Deus não é importante. Inclusive na Holanda, para 75% da população, eles falam que religião não é importante. Então sim, a coisa tem piorado. Os sinais estão cada vez mais nítidos. Mas a minha pergunta aqui hoje, a minha reflexão aqui hoje não é sobre os sinais, porque os sinais eles estão aí. Só não vê quem não quer, né? Como dizem. Os sinais eles estão aí. A questão é, e se Jesus voltar hoje, eu estou preparado? Se Jesus voltar hoje, seja com poder e grande glória nas nuvens, ao som de trombetas. Eu acredito que isso vai acontecer, porque lá em Atos, ele fala que Jesus voltará da mesma forma como ele subiu aos céus. Mas ele pode voltar para mim e para você hoje, de uma maneira silenciosa, no último suspiro. Ele voltou para nossa querida irmã Domingas, 2 semanas atrás, pegou todos nós de surpresa. No dia em que nós não esperamos. Eu posso sair daqui hoje e dar o meu último suspiro. E será que eu estou preparado? Então, meus irmãos, eu gostaria de chamar a sua atenção aqui para o versículo 13. E aqui vai ser o ponto de partida para a nossa reflexão de hoje. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Porque diante de tudo isso nós temos duas tendências, né? Ou nós ficamos com medo, assustados, e Jesus vai falar sobre isso aqui no versículo 6, ele diz, fiquem atentos, mas não se assustem, não tenham medo, porque é necessário que isso aconteça. É necessário que isso aconteça. Ou então nós relaxamos, né? A gente fala, bom, isso já aconteceu tantas vezes ao longo da história, então eu vou esperar mais um pouquinho, eu vou viver a minha vida. E aí quando eu ver um sinal um pouco mais convincente, aí eu trato de consertar a minha vida com Deus. Mas o texto diz que ele voltará no momento em que nós não estamos esperando. Seja com poder e grande glória, ou seja, no último suspiro de vida. Então o chamado de Cristo é para que nós permaneçamos firmes na fé. Permanecermos firmes até o fim. E o que é permanecer firme na fé? Permanecer firme na fé não é você seguir a Cristo só porque você tem medo de ir para o inferno. Mas é você entender a mensagem de Cristo. Você amar a Cristo de todo o seu coração. Você entender tudo aquilo que Ele fez por você. Toda a vida abundante que Ele tem para te oferecer. Semana passada, o irmão Joás pregou aqui algo muito importante.
sobre nós lutarmos pela fé. E nós precisamos lutar pela fé. Porque muitos são os opositores, muitas são as vozes. O mundo tenta ofuscar a palavra de Deus com suas filosofias, com suas propostas sedutoras, o poder, o dinheiro. São coisas que tiram o nosso foco da verdade. E aí vem os falsos profetas também, com suas interpretações, com suas aplicações que fogem da palavra de Deus. Por isso nós precisamos estar firmes na fé, se alimentando da verdade, da palavra do Senhor. E Jesus ele vai falar aqui o que é você permanecer firme na fé. E ele vai nos mostrar 3 características de uma fé firme, em 3 parábolas. E a primeira parábola que ele fala é que uma fé firme é uma fé que trabalha. Ele fala sobre isso aqui na parábola do servo fiel e do servo mau. Ele diz que havia 2 tipos de servos. E cada um se comporta diferente enquanto o seu senhor ele está ausente. O servo bom, ele assume a responsabilidade, ele faz tudo o que tinha que fazer, ele cuida dos empregados. E quando o seu senhor volta e encontra ele fazendo com tanta dedicação tudo aquilo que lhe foi confiado, ele recebe ainda mais responsabilidades. E o seu senhor se alegra. Já o servo mau, ele começa a perceber que o seu senhor está demorando para voltar. E aí ele fala, bom, eu vou fazer minhas coisas aqui. E aí começa a tratar mal os seus empregados, começa a ir para as bebedeiras e a viver uma vida totalmente fora da vontade do seu senhor, irresponsável. Quando de repente o Senhor volta, um dia em que ele não estava esperando, e ele é severamente punido. Por isso nós precisamos permanecer firmes na fé. E permanecer firme na fé não é só você viver tudo aquilo que o Senhor ensinou, amar a Deus, amar o próximo, zelar pelos seus mandamentos, mas é também você trabalhar na obra de Deus. É você ser responsável. E é algo que nós temos que fazer a tempo e fora de tempo. A igreja precisa estar posicionada o tempo todo. Nós não podemos ficar esperando por sinais, porque os sinais já estão aí. Mas muitos ficam esperando, né? Assim como o servo mau. E fala, bom, eu vou viver minha vida, e quando eu perceber algum sinal mais chamativo, eu me acerto com Deus. E aí Jesus vai falar sobre isso aqui, a partir do versículo 36. Ele vai falar assim como foi nos dias de Noé, antes do dilúvio. As pessoas comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Eles ouviram o que Noé pregou, eles viram Noé construindo a arca. Os estudiosos dizem que durou cerca de 120 anos. E eles até, às vezes, até se sentiram tocados pela mensagem. Mas eles falaram assim, bom, isso vai demorar muito, né? Uma arca desse tamanho, eu vou fazer minhas coisas aqui, quando eu perceber que um sinal de que a chuva está chegando, o céu começar a ficar nublado, aí eu vou lá ajudar o velhinho a construir a arca. Mas o texto diz que voltou em um dia em que eles não estavam esperando. E quem estava dentro da arca foi salvo. E quem estava fora perdeu a sua vida. E o problema não é você viver a sua vida. Não é você casar e dar-se em casamento. Não é você celebrar. Não. O problema é você viver a sua vida e deixar Deus do lado de fora. É você não se envolver na causa do Evangelho. É você não trabalhar. Porque uma fé firme é uma fé que trabalha. Ela não só acredita. Ela se empenha na obra de Deus.
E uma segunda característica que o Senhor vai nos falar aqui é que uma fé firme é uma fé que mantém a chama acesa. Ele vai falar sobre isso aqui na parábola das 10 virgens. Jesus conta que havia 10 jovens, 10 moças que aguardavam pelo noivo. E essa era uma metáfora muito comum dentro da cultura judaica, né? Muitas vezes nós vamos ver Deus sendo retratado como o esposo de Israel e Jesus sendo retratado como o esposo da igreja, o noivo da igreja, né? E o texto diz que 5 das 10 eram prudentes. E elas aguardavam com a lamparina, com azeite extra para poder acender a lamparina. A lamparina também era algo comum naquela época, que era abastecido por azeite. E já outras 5 não eram prudentes. E elas tinham a lamparina, mas não tinham um azeite extra para poder acender em caso do noivo aparecer. E o texto diz que o noivo demorou. E todas elas adormeceram. Até que ele apareceu de repente. E as 5 prudentes estavam preparadas. Já as outras 5 saíram correndo para poder comprar azeite. E quando voltaram, a porta já estava fechada. E era tarde demais. E a mensagem aqui, irmãos, é que nós precisamos estar preparados. Nós precisamos ter constância. Não basta você esperar. Não basta você ter a lamparina, se você não tem um azeite para poder acender quando for preciso. Nós precisamos estar preparados o tempo todo. E aqui tem esse símbolo do azeite, que a gente vai ver muitas vezes ele se repetir na Bíblia. O azeite, ele servia para acender a lamparina. Isso significa você ter uma fé viva, uma fé acesa, uma fé genuína, aquela que mantém a chama acesa, a paixão, o amor. A gente vai ver também o azeite sendo simbolizado como a presença do Espírito Santo. Os sacerdotes, eles usavam azeite para poder ungir os reis e os outros sacerdotes para consagrar. Então também significa a presença do Espírito Santo na nossa vida. É o Espírito Santo que nos dá sabedoria, que nos dá discernimento, que nos dá força para perseverar. E o azeite, ele não pode ser adquirido de última hora. Não dá para você sair para comprar de última hora. Você precisa preservar. Você precisa ter esse azeite dentro de você. Isso se faz com oração, com jejum, com meditação na palavra, com comunhão com Deus, comunhão com os irmãos. Então o azeite simboliza uma fé ativa, a presença do Espírito Santo e a preparação. Você está sempre preparado. E tem uma terceira marca aqui de uma fé firme. Que uma fé firme é uma fé que multiplica. E Jesus vai falar sobre isso aqui na parábola dos talentos. Ele diz que o Senhor, ele confia talentos a 3 servos antes dele viajar. E talentos significa uma medida de moeda, um peso de moedas, né, uma quantidade de moedas. E o texto diz que para um ele entrega 5 talentos, para outro ele entrega 2 talentos, e para um terceiro ele entrega apenas 1 talento. Aqueles que receberam 5, ele investiu e fez 10. Aquele que recebeu 2, ele investiu e fez 4. E aquele que recebeu 1, ele ficou com medo de perder aquele 1, ficou com medo do seu patrão se irar, então ele enterrou aquele talento que ele tinha. Mas o que acontece é que quando o seu senhor voltou e ele vê aqueles que investiram e prosperaram e multiplicaram, e ele fica muito feliz. E já aquele que teve apenas um talento e enterrou, ele ficou muito triste. Fala, você desperdiçou o seu talento. Toma dele aquele talento e dá para outro.
Aqui a gente percebe que Jesus ele compara a nossa fé com o mundo dos negócios, não é mesmo? Para a gente poder prosperar, nós precisamos arriscar. Não basta apenas você guardar aquilo que você tem. Você precisa investir, você precisa ter coragem. Como diz a carta de Tiago, a fé sem obras é morta. A fé ela precisa gerar frutos, ela precisa expandir o reino. Algumas pessoas acham que só acreditar é suficiente. Eu acredito em Deus. Mas o Senhor nos chama para fazer mais, para nos envolvermos, para multiplicarmos aquilo que o Senhor nos deu, para poder alcançar, abençoar outras vidas. E o talento, meus irmãos, significa os seus dons, as suas habilidades, sejam habilidade de ensinar, de servir, de liderar, de cuidar. Cada um de nós tem um talento. Cada um de nós tem algo que nós podemos usar, que nós recebemos do Senhor, que nós podemos usar para abençoar outras vidas. Os talentos também são as oportunidades e as responsabilidades que nós temos na vida. Isso pode acontecer com o seu trabalho, a posição que você tem, a influência que você tem. E muitas vezes nós temos a oportunidade de abençoar outras vidas. Muitas vezes nós nos deparamos com pessoas e situações em que a gente percebe que a pessoa quer ouvir uma palavra. A pessoa quer que você seja amigo, que você demonstre um carinho. Muitas vezes você perde essa oportunidade de falar do Senhor. Então, meus irmãos, o talento é a própria vida. A vida é um dom de Deus. E nós temos que aproveitar esse presente que é a vida, para conhecermos mais de Deus, para servirmos a Deus, usar tudo aquilo que nós temos para abençoar outras vidas. E é importante a gente notar que os valores eram diferentes, cada um tinha um valor diferente, mas a responsabilidade era a mesma. Deus ele não cobra quantidade, Deus cobra fidelidade. Use aquilo que você tem, mesmo que pareça pouco, mas invista, tenha coragem, abençoe outras vidas. Amém? Para nós concluirmos, talvez diante de todos esses acontecimentos que nós presenciamos no mundo hoje, talvez a gente fique se perguntando, mas quando vai ser o fim do mundo? Quando que Jesus vai voltar? Porque os sinais eles já estão todos aí. Pode ser que a coisa piore, sim. Pode ser que a gente tenha que se reunir em cavernas daqui a um tempo, sim. Pode ser que surja uma nova ordem mundial que persiga cristãos, pode tudo isso acontecer. Mas a palavra do Senhor é: permaneça firme até o fim, porque ninguém sabe nem o dia e nem a hora que o Senhor vai voltar. Pode ser que a gente presencie Ele vindo com poder e grande glória nas nuvens, mas pode ser que Ele volte para mim e para você silenciosamente. Enquanto isso não acontece, nós permanecemos firmes, firmes na fé, lutando pela fé, buscando se aprofundar na palavra de Deus, firmes na fé, uma fé que trabalha, uma fé que mantém a chama acesa, a chama do Espírito Santo nas nossas vidas, e uma fé que multiplica, que abençoa outras vidas. Amém? Portanto, aquele permanecer firme na fé, esse será salvo. Amém? Convido a igreja para se colocar de pé. Estaremos orando. Convido os irmãos do louvor, podem já se achegar. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai.
Muito obrigado pelo dom da vida. Muito obrigado pela tua palavra, que nos guia, que nos alimenta, que nos dá direção e esperança de que nós podemos viver, sim, a vida eterna, aqui e agora e no porvir. Pai, que o Senhor nos dê força, que o Senhor nos dê coragem para permanecermos firmes na fé, e não uma fé de enfeite, não uma fé que só acredita, mas uma fé que trabalha, que se empenha na causa do Evangelho, uma fé que mantém a chama acesa nos nossos corações, que mantém o Teu Espírito Santo, e uma fé que multiplica, que abençoa a vida, que ganha vidas para o Teu reino.